Isso aí, galera, boa noite a todos. Eu espero que todos estejam tendo uma ótima noite, uma noite muito fria. E cara, é muito bom estar aqui, mesmo que seja online, porque o importante é a gente estar sempre ouvindo a palavra de Deus. O importante é a gente nunca deixar o nosso momento com Deus, mesmo sem poder estar em grandes aglomerações, mesmo com todas as restrições. Nada pode impedir a gente de chegar à presença de Deus. Romanos fala que nada nos impedirá de chegar até o amor de Deus. E isso inclui as leis, isso inclui esse distanciamento social. Nada vai parar a gente de estar na presença de Deus, louvando e adorando a Ele. E hoje eu queria falar sobre um tema que, pensando tudo que está acontecendo, eu falei, cara, eu tô vendo aqui algumas coisas voltando, a funcionar. Eu tô vendo a minha academia voltou a funcionar essa semana, eu fui lá algumas vezes, mas não é a mesma coisa. Mesmo parecendo que está voltando ao normal, não está voltando ao normal. Na verdade, a gente está em um momento de transição. O que é transição? Transição é mudança. E mudanças trazem diferentes consequências para as nossas vidas. E hoje eu queria falar como você deve enfrentar a mudança, como você deve enfrentar a transição. O que aconteceu para fazer com que nós mudássemos tanto foi, na verdade, uma situação da qual nós não tínhamos controle sobre. E nós fomos forçados a mudar. Nós fomos forçados a viver de uma forma completamente diferente da forma com que nós estávamos acostumados a viver. Mas é muito importante a gente sempre tirar o máximo de mudanças e transições. Eu queria, antes de começar a passar para os versículos, eu queria pensar em alguns momentos de transição que a gente vê na Bíblia e a gente poder entender o que acontece nesses momentos. O primeiro momento que eu queria falar é quando o povo de Israel estava sendo conduzido por Moisés para sair do Egito. Você sabe que o povo judeu, eles estavam sendo escravizados pelo povo egípcio e eles viviam uma vida muito dura lá. Eles realizavam trabalhos forçados, eles estavam sendo açoitados pelo povo egípcio e eles estavam completamente presos lá. Eles não tinham a menor liberdade. Você pode falar assim, cara, isso é um pouco parecido com o que a gente está vivendo agora, nem tanto, mas antes parecia que eu não tinha liberdade para nada, eu não conseguia fazer nada. Mas a verdade é que o povo estava sofrendo naquela situação. E você pode falar assim, tá, mas então quando eles saíram do Egito, quando eles começaram a ser guiados por Moisés para sair do Egito, talvez eles ficaram então felizes. Então eles ficaram felizes com isso. Não é exatamente isso que aconteceu. Quando Moisés começou a levar o povo e chegaram até o Mar Vermelho, o exército egípcio chegou atrás do povo de Deus. E agora deixa eu ler com você Êxodo capítulo 14 e versículo 12, para vocês verem como que o povo reagiu a essa mudança. Se você tiver a sua Bíblia, abre e lê aí comigo Êxodo 14, 12, que diz assim, na verdade vamos ler o 11. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco nos tirando de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos no Egito, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Cara, você percebe que a reação deles talvez não seja nada do que você estava esperando. Essa mudança, por melhor que parecesse, sair da vida de escravidão no Egito, na verdade, eles estavam totalmente contra Moisés. Porque no primeiro momento de dificuldade, eles já falaram, a gente vai morrer e a culpa é sua. A culpa é essa mudança. E eu posso imaginar que muitas pessoas devem ter falado para Deus nesses últimos dias, nesses últimos meses, Deus, por que você está permitindo isso acontecer? Por que você está permitindo essa pandemia? Eu perdi alguém que eu amava, Deus. Eu perdi meu emprego, eu estou passando dificuldade na minha casa. Deus, por que você permitiu isso? Eu não gosto dessa mudança.
Será que eu não poderia simplesmente viver a minha vida lá? Lá no Egito estava bom, naquela vida que eu tinha antes. Por que eu tive que passar por isso? Sabe, mudanças, elas causam sentimentos em nós. E sentimentos levam com que nós tomemos ações a partir desses sentimentos. E a mudança faz com que nós saiamos de uma posição confortável para uma posição desconfortável, porque o que a gente gosta é de conforto, de nada fora do lugar. A gente gosta das coisas no lugar certinhas. E quando eles foram confrontados pela primeira dificuldade, eles não tiveram problema em falar: a gente quer voltar, por que você tirou a gente de lá? Mas você pode estar pensando: Mateus, você está dando um exemplo de um povo que era obstinado de coração. O próprio Deus falou no Velho Testamento: vocês são um povo de dura cerviz, vocês não me ouvem. Tá bom, vou te dar um segundo exemplo. Os discípulos e seguidores do Senhor Jesus Cristo, depois que o Senhor Jesus morreu na cruz, o que eles fizeram? João capítulo 20 diz que Maria chorava do lado de fora do túmulo. Ela estava muito triste. Os discípulos, eles estavam trancados em uma casa com muito medo dos líderes religiosos da época. Então essa mudança, que é perder o Senhor Jesus por ele ter morrido na cruz, eles começaram a ficar desesperados. Eles falaram: agora que a gente está sem Jesus, os líderes religiosos vão nos matar. Maria pensa: agora que Jesus morreu, ele era o meu salvador, o que eu vou fazer? Só que Jesus falou muitas vezes para os seus discípulos: é preciso que o Filho do Homem morra, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Por que ninguém acreditou no que Jesus falou? Por que está todo mundo chorando, falando ele morreu? Tanto que quando Maria chorava do lado de fora do túmulo, aparece um anjo e fala: por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Ela não acreditava. Ela talvez ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. Agora deixa eu te dar um terceiro exemplo. O Senhor Jesus. Quando ele estava prestes a ser traído por Judas e ser morto naquela cruz, ele foi até o Getsemane orar, porque a alma dele estava profundamente triste. E ele orando, ele falava: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele suava gotas de sangue, porque ele estava num nível de estresse tão alto. E ele falava que ele estava a ponto de desfalecer. Você vê, o Senhor Jesus também tinha emoções, ele também tinha sentimentos. Ele estava profundamente triste naquele momento de oração. Ele ficou profundamente triste quando ele viu o grande amigo dele, Lázaro, morto. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Mas a grande diferença entre Jesus e estes dois últimos exemplos que eu dei é que as emoções de Jesus não guiaram a decisão que ele tomou, mas sim um princípio que Deus havia dito para ele. O povo falou: por que você está trazendo a gente aqui? Nós queremos voltar. É melhor ser um escravo dos egípcios do que ser um morto no deserto. Os discípulos estavam trancados e estavam completamente desolados, porque Jesus tinha morrido. Eles tinham parado com todas as obras. Veja que eles estavam deixando as emoções deles tomarem conta das suas decisões. Mas Jesus, depois de orar no Getsemane, ele falou: vamos, chegou o momento de eu entregar a minha vida. E ele desce, e ele chega lá e recebe Judas dizendo: aqui vens, amigo. Perceba que Jesus, ele já tinha deixado as emoções dele lá no Getsemane depois de ter orado. E ele falou: eu estou disposto agora a fazer o que meu pai me chamou. Às vezes a gente se pergunta: mas por que Deus permitiu tudo isso? Por que Deus fez com que o povo saísse pelo deserto? E por que Deus permitiu com que os egípcios fossem atrás deles? Por
Por que que a solução que Deus encontrou para salvar o mundo do pecado, para dar a chance de nós sermos chamados de filhos de Deus, foi a morte do Senhor Jesus e não qualquer outra coisa? Por que que tinha que ser a morte dele? Por que que Jesus permitiu uma pandemia que já tirou milhões de vidas e milhões de empregos? Por que que Deus permite todas essas coisas acontecerem? Eu não tenho uma resposta para isso, porque apenas Deus que sabe. O Gabriel falou na semana passada aqui uma coisa que o Steven Furtick, um pastor que eu gosto muito, quando perguntaram para ele da pandemia, ele falou: eu não sou assessor de Deus, por que vocês estão me perguntando isso? Eu realmente não sei por que Deus permite certas coisas, mas deixa eu ler para você um versículo, Provérbios capítulo 20, 24. Leia aí o que o sábio Salomão disse sobre estas coisas. Diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Em uma outra versão ainda diz assim: é o Senhor que dirige os nossos passos. Por que tentar entender tudo o que Ele faz? Você vê, a nossa caminhada com Deus não tem que ser baseada em porquês, mas sim em quem Deus é. Às vezes, as situações que acontecem, nós tentamos entender e nós não conseguimos. E nós perguntamos a Deus por quê. E às vezes Deus nos fala: essa não é a pergunta certa. A pergunta certa: quem sou eu? E aí, se você pensar, Deus, o Senhor é aquele Todo-Poderoso e que me ama muito, amou tanto ao ponto de dar o seu próprio Filho. Então, se eu que sou uma pessoa má sei dar coisas boas aos meus filhos, quem dirá o Pai que está no céu não me dará todas as coisas a que eu pedir? Se você tem um conhecimento de quem Deus é, você vai parar de colocar em dúvida as ações que Ele toma ou as coisas que Ele deixa acontecer, porque você sabe o que Ele faz e o que Ele quer de nós. Você pega toda a Bíblia, você vê Deus permitir coisas que você fala: talvez isso não fosse muito justo, talvez isso não era legal, Deus talvez tinha uma outra coisa a ser feita. Mas Deus não é um Deus que tira o seu povo das dificuldades, mas Deus passa ao lado do seu povo as dificuldades. Deus não permitiu com que Daniel fosse poupado de ser jogado na cova dos leões. Deus deixou, mas Ele também foi lá e fechou a boca dos leões. Não é que Ele não deixou, não tirou a fome dos leões. Os leões estavam com fome, Ele foi lá e fechou a boca. Deus permitiu com que Sadraque, Mesaque e Abidnego fossem jogados na fornalha de fogo, mas Ele estava junto com eles, tirando o poder do fogo. Deus permitiu com que o exército do faraó fosse atrás do seu povo escolhido, mas foi Ele também que abriu o mar vermelho para que o povo pudesse passar. Você vê, Deus tem planos muito mais altos do que os nossos. Talvez nem nos nossos melhores sonhos a gente imaginaria as coisas que Deus irá fazer por nós. Na verdade, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. E se a Bíblia diz isso, não importa o que as situações aí fora estão me dizendo. Se a Bíblia diz que Deus tem o melhor para mim, não me importa se as coisas estão dizendo justamente ao contrário, porque Deus desafia as circunstâncias. Quando Jesus falou: vem Pedro e ande sobre as águas, Ele estava desafiando as leis da física e falando: eu estou acima de tudo isso, porque eu sou o Senhor do sobrenatural. As dificuldades, elas vêm, e até é uma promessa que elas virão. Jesus Cristo diz
eu venci o mundo. E pouco antes do Senhor Jesus, ele, nos seus momentos finais, ele falou: Simão, se referindo a Pedro, Satanás pediu para peneirá-los como trigo. E o mais interessante é que Jesus falou: eu orei por você, para que sua fé não desfaleça. Ou seja, Satanás pediu a permissão de Jesus para poder colocar os seus discípulos em toda sorte de provas. E Jesus permitiu isso, porque Ele é um Deus que permite as provas, porque Ele passou uma. E assim como Ele passou e enfrentou tudo isso através da oração, lá no Getsemane, Ele espera que a gente passe por essas provas orando, estando na presença de Deus. Porque você não deve confiar naquilo que você tem ou naquilo que você pode fazer, porque nós somos fracos, essa é a verdade. Uma doença como essa, as pessoas pegam e morrem. O que a medicina pode fazer? Olha quanto tempo está demorando para sair uma vacina. É nesse momento que eu vejo e imagino a natureza olhando para o homem e falando: esses milhares de anos, milhões de anos que você está aqui na Terra, milhares de anos desenvolvendo uma ciência tão poderosa, você não consegue evitar a morte por causa de um vírus, que é um ser que nem é uma vida, na verdade é um dos seres mais simples que existem. Isso é para mostrar para nós mesmos, como nós dependemos da graça de Deus. Às vezes nós nos colocamos num patamar tão alto, porque nós somos inteligentes, porque nós temos uma casa para morar, porque nós temos coisas que Deus nos deu, e a gente acaba se colocando numa posição que achamos que podemos tomar decisões da forma com que nós quisermos. Mas muitas vezes as decisões que nós tomamos, elas são decisões que acabam trazendo consequências ruins para nós. É por isso que o salmista diz: eu não confio nem em carros ou cavalos. Ele estava se referindo ao armamento da época, porque na época tinha muitas guerras e era isso que determinava quão forte era uma nação. Ele dizia que confiava no Senhor. Está na hora da gente parar de confiar um pouco naquilo que nós temos, naquilo que nós somos, naquilo que nós podemos fazer, na nossa posição social, econômica ou até mesmo espiritual. É o momento da gente falar: Deus, por mim eu não posso fazer nada, mas o Senhor é o onipotente. Eu sou um pecador, eu dependo da graça do Senhor em tudo. Então, antes de deixar o Senhor como último recurso, eu quero colocar o Senhor à frente de tudo e confiar no Senhor. Mesmo que eu não tenha onde pegar, mesmo que eu não esteja vendo nada, eu vou escolher confiar em Ti, Senhor. E nesse momento de transição, o meu foco será a oração. Veja, você pode estar falando: mas como é que você me garante que tudo isso vai dar certo? Eu quero ler com você Hebreus capítulo 13, verso 5. Hebreus no Novo Testamento 13:5. Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Sabe, quando nós estamos passando em uma situação difícil, um momento difícil, às vezes tudo que a gente quer é que a situação simplesmente se resolva. Às vezes as pessoas falam assim: cara, eu não vejo a hora de sair uma vacina, de sair qualquer coisa, um remédio, uma cura. E isso certamente seria maravilhoso, porque muitas vidas seriam poupadas. Mas deixa eu te falar, se não for um vírus, outra coisa vem. A gente vê ao longo da história tantas coisas acontecendo com a humanidade. Nós estamos seguindo um caminho, infelizmente, de muitas coisas erradas. Eu não quero nem entrar nesse mérito. E a gente tem colhido o que nós plantamos como mundo. Mas mais importante do que ver as coisas acontecendo e tudo ficando bem,
é a gente falar: Deus, eu confio no Senhor de todo o coração, porque o Senhor disse que não vai me deixar sozinho, não vai me esquecer. Então eu estou do lado, eu estou junto, eu estou protegido daquele que pode mudar a situação, porque mais bem-aventurado é aqueles que creram, diz o Senhor. Porque aqueles que viram, como Tomé, Jesus fala: você deveria ter acreditado antes, você deveria ter exercido a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser baseado acreditando naquilo que Deus é, que é um bom Pai, um Pai que cuida de nós, que nos ama e quer ver a gente mais perto dele. A gente tem que entender que Deus deixa algumas coisas acontecerem para que ele se mostre forte. Sabe, a gente vê em Isaías o povo de Israel idolatrando diferentes ídolos. E isso é uma coisa que ira tanto Deus. Sabe por quê? Porque Deus não suporta ver a gente adorando algo que não pode nos ajudar. Porque a posição de Deus forte só existe uma. E é de Deus que está nos céus. Depois de tudo isso que eu falei, eu quero ler agora algo ainda maior. Quando você começa a buscar a Deus, Deus começa a revelar algumas coisas para você. Isso está em Jeremias 33. Ele diz: buscar-me-eis e achareis quando me buscareis de todo o coração. E eu revelarei a você coisas grandes e firmes que você não sabe. Deus, pela sua graça, Ele nos revela coisas grandes, porque Ele quer que a gente seja participante disso. Nós temos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus sonda os pensamentos mais profundos de Deus, assim como diz 1 Coríntios 2,10. Abre agora a sua Bíblia em Ageu capítulo 2, e eu vou estar encerrando. Ageu 2,4 diz o seguinte: coragem, Zorobabel. Zorobabel era o presidente, o líder político de Israel nessa época. Coragem, sumo sacerdote, que era a figura religiosa. Coragem ao trabalho, povo da terra. Nesses momentos de dificuldade, Deus fala: coragem, porque o medo nos impede de fazer as coisas. Assim como os discípulos estavam trancados em uma casa porque eles estavam com medo, é por isso que o medo nos impede de agir. Então é por isso que Deus fala: coragem, pare de ter medo e comece a agir agora. Deus fala: ao trabalho, povo. Ele está falando para nós mesmos. Nós precisamos fazer algo agora, porque se nós não fizermos algo, nós vamos ficar para trás. Deus espera com que nós começamos a trabalhar, para que Ele também possa começar a agir. Porque Deus chama o seu povo para trabalhar junto com Ele. Ele diz: diga ao povo que marche. Quando os egípcios chegaram até o povo de Israel, Ele não falou assim: deixa que eu vou abrir o mar vermelho. Ele falou: não, pode começar a marchar, que aí eu vou abrir o mar vermelho. Talvez você esteja esperando Deus fazer alguma coisa, quando Deus está falando para você: comece a fazer alguma coisa para que eu comece a agir. Eu só estou esperando você parar de ter medo das coisas e falar: eu tenho coragem, porque nunca Deus vai me deixar, nunca vai me abandonar. É isso que a Bíblia diz. Então eu vou seguir em frente, eu vou marchar. Cara, e vou continuar lendo aqui. Esta é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. Meu Espírito estará entre vocês. Não tenham medo. O Espírito de Deus está em nós. Não devemos temer nada. Você sabe que eu estava lendo o livro de Atos. Tenho lido o livro de Atos ultimamente. E lá mostra a história dos discípulos de Jesus, mas em especial a de Paulo. Lá mostra como Paulo, ele sofreu tanto. Às vezes a gente fala: cara, eu não acredito que Deus está deixando isso acontecer comigo. Eu mesmo estava pensando: Deus, essa pandemia tem sido difícil, os meus próprios pensamentos me atacam a todo momento. A minha alma às vezes fica abalada com tudo que está acontecendo. Aí então eu comecei a ler Atos e vi como o apóstolo Paulo estava sofrendo. E depois em 1 Coríntios ele fala assim: vocês são fortes em Cristo, mas eu sou fraco. Eu não tenho lugar para dormir. Eu não tenho nenhuma troca de roupa. Eu passo fome e eu passo sede.
Eu não vivo da pregação, eu trabalho com as minhas próprias mãos. As pessoas acham que eu sou um lixo por aí. Eu sou tratado como a escória da sociedade. Eu já fui preso muitas vezes por causa do Evangelho. Eu sou tratado como um criminoso. Tudo isso por amor a Jesus. E eu comecei a pensar, Deus, eu não consigo aguentar nem uns 5 meses em casa. Deve ser porque eu ainda não confio bastante no Senhor. Então Deus, se revela a mim um Deus forte, porque eu quero confiar em Ti de todo o meu coração. E aí Deus me mostra isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo, é pouco tempo, veja bem, Deus está prestes a fazer alguma coisa. Farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. Encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos é aquele que vai para a guerra, é aquele que guerreia, e Ele guerreia por nós. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem. A glória deste novo templo será maior do que o antigo, e neste lugar estabelecerei paz. Cara, a promessa de Deus é que Ele vai fazer algo tão grande que nem céu, nem terra, nem o continente, nem o mar vai suportar. Eles vão tremer diante da presença de Deus. E às vezes a gente fica tão impressionado com uma coisa que faz um pequeno barulho. Imagina esse grande dia que Deus fará tudo tremer, e Ele vai mostrar o verdadeiro poder dEle. Aí sim você vai poder falar, isso realmente é impressionante. O Deus que eu sirvo é um Deus poderoso. Mas você vai poder participar disso, ou você vai ficar com medo esperando as coisas acontecerem? Você vai ouvir a voz de Deus que te chama para trabalhar, que te chama para ter coragem, que te chama para estar em um lugar com Ele, passar um momento no lugar secreto, ouvindo aquilo que Deus tem para você? Ou você vai esperar tudo ficar pronto e falar, Deus, deixa eu participar? Deus, Ele nos chama para algo novo. Ele está prestes a fazer algo grande, mas Ele precisa e Ele quer que a sua presença, você que está aí, esteja junto com Ele e trabalhe junto com Ele. Não porque Deus precisa de ajudadores, mas é porque Deus nos chama para fazer isso. E se Deus me chamou, eu serei obediente e farei isso. Agora eu quero orar com você.